Pois é, meus amigos, há 72 horas eu estou usando este cara aqui, o Motorola One Hyper, como meu smartphone principal. A Motorola atualmente não tem nenhum celular considerado top de linha, com o melhor processador do mercado e coisa assim. Os aparelhos mais sofisticados deles estão na categoria dos intermediários premium, quer dizer, modelos menos poderosos que os tops, mas com alguns toques de sofisticação e, claro, preço em um patamar abaixo também. É o caso do One Hyper, que saiu por R$ 2.500 e atualmente já dá para ser encontrado em torno de R$ 2.000 em algumas lojas online. Ele tem um telão LCD de 6.5 polegadas, num formato que eu chamo de picolé, porque é bem vertical, mais vertical que a média de hoje, e como vocês veem, o display ocupa toda a frente do dispositivo. Isso faz parte do principal destaque desse modelo, tela que ocupa tudo, porque a câmera frontal ela fica escondida na carcaça e é trazida para fora só quando você a aciona no app de câmera, no Instagram ou onde for. É a chamada câmera pop-up, que já apareceu, por exemplo, em alguns aparelhos chineses, como os da Xiaomi ou da OnePlus. Agora, além de rolar esse mecanismo engenhoso, as câmeras também chegam prometendo um bom desempenho. Na traseira, a gente tem uma lente de 64 megapixels, que é a principal, além de outra com 8 megapixels, a chamada wide angle, né? Uma de ângulo aberto. Já a câmera frontal, deixa eu mostrar aqui ela subindo, ó. Ela tem 32 megapixels. Só que é bom a gente respirar fundo em relação a essa alta contagem de megapixels, porque é o seguinte, esse número grande opera em um tipo de tecnologia que junta 4 pixels em um mais iluminado, que vai resultar em fotos claras e naturais. Ou seja, 64 na prática viram 16. Se você tira fotos com resolução completa, as imagens vão ficar mais escuras. E eu fiz algumas capturas para mostrar a vocês. Percebam como as fotos com 16 megapixels são mais claras e no geral têm uma iluminação muito mais natural, com uma diferenciação de cor melhor em áreas que têm sombra, que são mais apagadas. Não é à toa que os 16 são a resolução padrão da câmera. Se você não mexe em nada, são 16 que vão rolar. Eu só recomendaria os 64 para quem está em um ambiente controlado, com iluminação bem forte. Isso vale para a câmera frontal, que de 32 megapixels fica em 8 no modo padrão. Dito isso, eu vou afirmar para vocês que fiquei com uma impressão positiva sobre o que as câmeras me entregaram até agora. A definição das fotos é bem boa, achei que elas são nítidas e têm cores agradáveis. Às vezes o pós-processamento é até meio extremo, coisa que a Motorola não fazia há algum tempo, e ele deixa as imagens com uma cara de editadas, com cores fortes e exposição levemente reduzida. Isso não é uma reclamação minha, eu até curti, e pequenos ajustes são sempre possíveis na galeria, que é o app Fotos do Google. As capturas à noite também me deixaram com uma boa impressão, tanto no modo automático quanto no noturno. Vejam essas duas imagens aí, feitas uma após a outra. O ambiente estava escurão e o modo automático já foi capaz de entregar uma iluminação bacana. Já com o modo noturno ou Night Vision ativado, algumas cores aparecem mais naturais. Também fica um destaque positivo para o modo retrato. Não tirei zilhões de fotos ainda, mas nas que eu fiz, percebi uma bela competência para separar a figura de fundo, um recorte bonito mesmo, com pouco erro. O único ponto mais baixo, se a gente pode falar assim, é que o Hyper não é tão veloz para finalizar uma captura. Eu costumo esperar algo entre meio segundo e 1 segundo para finalizar fotos no modo retrato, com iluminação mais complexa e coisa assim. Uma informação que eu acho válida de destacar aqui. O mecanismo de câmera em si me pareceu sólido, você não sente nada tremendo dentro do celular e ele nunca travou em minha utilização. Claro, você vai ter que lidar com essa paradinha subindo e descendo o tempo todo, quando abre o Instagram Stories e situações parecidas, mas é o que é, esse é o One Hyper. Agora uma coisa curiosa, esse é o primeiro aparelho com Android 10 em interface limpa que eu uso full time. Estranhei algumas coisas. O Google sumiu com aqueles 3 botões de navegação na parte de baixo. Agora ela é uma área sensível a gestos, demarcada com um tracinho, a iPhone. Pois é, quando você entra em um aplicativo, para voltar à tela inicial, tem que deslizar para cima, um swipe. E quando está em alguma tela adicional dentro desse aplicativo, se quiser voltar para a anterior, precisa deslizar das 2 bordas para dentro. E isso é que faz voltar. Não tem um botão dedicado para a ação. O problema é que isso causa confusão em algumas interfaces. Por exemplo, em certas galerias de foto, muitas vezes eu só quero deslizar pela galeria, mas acabo ativando o comando de voltar para a tela anterior.
Existe, claro, uma curva de aprendizado, um tempinho que você tem que passar usando o telefone para fazer as ações de forma automática, mas ainda assim eu tenho a impressão de que alguns apps ainda não estão totalmente adaptados a esse modo de navegação, o que vai fazer com que o usuário se bata um pouquinho uma hora ou outra. Não é algo exclusivo do One Hyper não, viu? Diz respeito ao Android 10 e isso vai acontecer em outros celulares, mas como rola aqui, essa é a realidade. Em termos de performance, nesses 3 dias eu a achei bastante adequada. É um processador intermediário um pouquinho mais avançado, com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Esse conjunto até agora me entregou desempenho agradável. Diria que isso acontece até mesmo para quem é exigente. Boa velocidade na abertura de apps, uma ou outra lentidão nas animações do sistema, nada grave. Claro, 3 dias de uso não são suficientes para eu dar um veredito sobre performance. Eu lembro que utilizei o Motorola One Zoom, que tem o mesmo processador, e naquele cara, depois de uns 20 dias, eu percebi leve queda de velocidade, mas ainda assim mantendo tudo em bom nível, nada incômodo. Outro aspecto que sempre exige mais tempo para se falar é a bateria, né? Mas, de qualquer modo, no segundo desses 3 dias de uso, eu registrei que ele aguentou 8 horas de tela ligada com 18 de utilização total. Eu realmente rodei bastante Spotify, YouTube, compartilhei a internet 4G do Hyper com outro aparelho e considero que a autonomia foi boa. Comecei um vídeo de forma um pouco diferente falando das câmeras e acabei passando por cima de alguns aspectos como o design do One Hyper na traseira. Ela é de plástico, mas tem um visual bonito, só não gosto muito dessa protuberância aqui, que é resultante da junção do módulo das câmeras traseiras com o lugar onde fica escondida a câmera frontal. Fica esse negocinho levantado meio estranho e com a capinha... ó, não é um negócio muito bonito não, mas pelo menos uma coisa prática é o leitor de digitais. Felizmente a Motorola optou por deixá-lo aqui atrás e não o embutiu na tela, o que significa uma ótima experiência. Não lembro dele ter errado o meu dedo para destravar não. Uma coisa bacana é que ao redor do leitor é um círculo de LED e ele vai piscar quando você tiver alguma notificação. Isso para quem costuma colocar o celular assim com a cara em cima da mesa. Eu não costumo fazer isso, mas é um toquezinho legal. E é isso, pessoal. Depois de 72 horas com o One Hyper, a sensação com que eu fico é que ele é um lançamento com potencial, principalmente se o preço fica melhorzinho. 2.500 é um pouco salgado, mas Android normalmente cai de preço. E acho que quando ele passar dos R$2.000, for baixando, se assentando, vai ser um daqueles aparelhos para os quais a gente olha e diz, tá aí, boa opção de compra. Claro, isso aqui não é um full review, tem mais coisas positivas e negativas que a gente só consegue perceber depois de um uso prolongado. Isso foi tudo que eu consegui captar depois desse tempinho com o One Hyper como meu smartphone principal. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, escolham um gostei aqui embaixo, o joinha. Para os que ainda não são inscritos, inscrevam-se, você me dá uma força enorme e é de graça. Vai continuar acompanhando os meus envios aqui no YouTube. Sigam-me nas redes sociais que estão na tela e também na descrição. E a gente se vê. Até mais.